Olá, irmãos! A paz do Senhor Jesus! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Irmãos, eu queria pedir uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu não tenho o costume de pedir para dar likes, para se inscrever, essas coisas. Eu não tenho esse costume. Porém, como eu já falei em outros vídeos, eu tô com a necessidade de ativar aquela aba comunidade que meu outro canal tem, vários canais têm, e essa aba ela é extremamente útil para eu estar passando mensagens para vocês, pequenas através de textos. Às vezes eu sinto no coração de estar enviando alguma mensagem para alguma pessoa que eu não sei qual é, né? E palavras de conhecimento e essas coisas, né, que podem estar ajudando. Porém, para que essa aba seja ativada, é necessário chegar a 1000 inscritos. E eu tenho 500, graças a Deus tenho 500, mas eu preciso muito chegar a esses 1000. Então, se você ainda não é inscrito, se quiser me ajudar, por favor, se inscreve e compartilha aqueles vídeos que você sentir no coração de compartilhar. Pede para o Espírito Santo, tá? Aconselhamento para saber qual compartilhar e para quem. Mas é isso, chega de blá blá blá, vamos embora pro vídeo. Então, irmãos, hoje eu vou falar sobre a aparência de Cristo em nós. Né? Na Bíblia está escrito que nós atingiríamos a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, e isso é algo que a gente lê e acha super legal, porém, às vezes a gente não percebe que isso pode ser algo mais literal do que a gente imagina que seja. E eu não estou falando isso apenas pelas minhas próprias transformações, mas também porque eu comecei a observar isso em outros irmãos. Né? Eu contei para vocês já num vídeo anterior de uma experiência que eu tive com um pastor da minha antiga igreja. Esse pastor, ele tinha muitas características de Jesus, muitas. Então, quando ele entrava no ambiente, a gente, né, não só eu, né, muitas pessoas, mas eu também, eu sentia como se o próprio Jesus estivesse ali. Eu não estou fazendo uma idolatria ao pastor, tá, irmãos? Porque ele, como pessoa, era só um ser humano, tinha suas falhas e tudo mais, mas ele era uma pessoa que desenvolvia muito seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, era muito cheio da presença do Espírito Santo, o que fazia com que as características de Jesus estivessem muito fortes nele, tá? Na Bíblia tem aquele versículo que diz, João 14, 23 está escrito, e Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, Jesus está dizendo aqui que ele, aqueles que amam a ele, né, ele viria e faria morada na gente, literalmente. Isso é algo que até assusta um pouco, né? O próprio Deus vir fazer morada na gente. Ele faz isso através do Espírito Santo. A Bíblia também está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Então, a partir do sacrifício de Jesus, ele enviou seu Espírito Santo, né? Ele limpou os nossos pecados e a partir daí nós começamos a nos tornar templo do Espírito Santo. O que quer dizer que literalmente Jesus vem fazer morada em nós, né? O que significa que pouco a pouco a gente vai sofrendo uma transformação e vai adquirindo as características dele, né? A palavra cristão significa pequenos cristos, né? Então a gente vai se tornando uma pequena amostra do próprio Jesus. Só que isso não significa, irmãos, que todo cristão é uma amostra de Jesus, tá? Vocês já devem ter tido experiências assim como eu tive, de ter que lidar com cristãos que estavam muito longe de ter as características de Jesus, tá? E não quer dizer que essas pessoas, elas mais pra frente não vão mudar, né? Porque a gente passa por uma transformação, então às vezes a pessoa ainda não despertou, mas pelo menos até aquele instante, até aquele momento, essa pessoa ainda não tem as características de Jesus. Antes, pelo contrário, né? Às vezes a gente passa, né? Tem relacionamento com algum irmão que ele reflete
características que não são de Cristo e às vezes agem impiamente, o que traz para nós muita dor e muitos traumas, né? E eu passei muitas vezes por isso, muitas injustiças, muitas situações que me fizeram às vezes desanimar e desacreditar que as pessoas poderiam de fato ser o reflexo de Jesus. Porém, né, como o Senhor é bom, Ele colocou na minha vida algumas pessoas que tinham, né, desenvolvido e tinham essas características para me curar, e eu percebi que sim, é possível a gente adquirir as características de Cristo. E sabe, irmãos, na verdade, o que acontece é que nós vamos diminuindo e ele vai crescendo, como tem um versículo na Bíblia que fala que ele cresça e que eu diminua. Então, o nosso eu, a nossa carne, nossas características naturais, elas vão, entre aspas, morrendo, e as características de Jesus, elas vão aparecendo. A personalidade de Jesus, ela vai aparecendo, né? Então, tem muitas pessoas que falam, não, mas esse é o meu jeito, né? Esse é o meu jeito de ser, eu sou assim, né? Eu tenho uma personalidade forte, eu tenho um caráter forte. Gente, isso não é desculpa, tá? Não é desculpa. Porque o seu eu, ele tem que morrer, né? Porque a gente não pode agir com impiedade, a gente não pode ter características que não sejam de Jesus. É claro que a gente está num processo, e né, esse processo às vezes leva um tempo, né? A gente só vai chegar lá mesmo quando a gente estiver na glória, mas a gente tem que buscar essa transformação. E muito se fala a respeito dos dons do Espírito Santo, né, dos 9 dons do Espírito Santo, que é o dom de curar, o dom de falar em línguas, o dom de interpretação e de discernimento de espíritos e vários outros. Esses dons são incríveis, a gente deve buscar, sim, a Bíblia fala que a gente deve buscar os melhores dons, então é algo que a gente deve fazer, sim, né? Eu sou super fã, os dons, eles são ferramentas pra gente usar, ferramentas de trabalho, tá? Porém, às vezes as pessoas esquecem que o Espírito Santo não se resume a dons espirituais. Ele é algo muito mais elevado. E uma das coisas que faz com que a gente tenha as características de Jesus são os frutos do Espírito Santo, né? Que, na verdade, fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma coisa só. E está escrito aqui em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se a gente adquire essas características, a gente não está mais sujeito à lei, né? Porque a gente tem a mente de Cristo. A Bíblia fala da mente de Cristo, né? Então, irmãos, na medida que a gente vai buscando a presença de Deus e o relacionamento com o Espírito Santo, o nosso eu vai mudando e o eu do Espírito, o eu de Cristo, vai aparecendo, tá? Uma forma da gente entender isso é a gente avaliar o oposto. Vocês devem ter conhecido já pessoas que são pessoas ruins, pessoas egoístas, pessoas traiçoeiras, pessoas de mau caráter. Essas pessoas, elas costumam transparecer, né, essa impiedade, essas características ruins nas feições físicas dela, tá? No jeito de sorrir, até no olhar, no jeito de andar e, óbvio, né, na vida dela como um todo. Ainda que a pessoa seja uma pessoa que esconde, né, porque muitas pessoas às vezes são falsas e elas procuram esconder os seus defeitos, né, elas não querem que ninguém perceba. Porém, é algo impossível de esconder porque fica estampado no rosto da pessoa. Vocês já perceberam isso? Até a presença dela às vezes causa um incômodo, né, em quem está próximo, porque a pessoa exala aquilo que ela é por dentro, tá? Então, é impossível esconder. E o inverso também é verdadeiro. Se aquilo que tem dentro de você é Jesus, né? Se o que tem dentro de você é o Espírito Santo, e se você está passando por essa transformação, você vai naturalmente exalar o perfume de Cristo,
tá, irmãos? Não que a gente seja perfeito, só que Jesus, ele é perfeito, né? Então, às vezes, irmãos, a simples presença da gente num ambiente pode fazer algo incrível, ainda que a gente não tenha dito uma única palavra. E eu não tô falando isso pelo nosso próprio eu, pra gente se gabar falando, nossa, eu sou muito espiritual. Não tem a ver com isso, tem a ver com o próprio Jesus que tá em você, né? Você tá transportando Jesus em você. Vocês se lembram do jumentinho que estava levando Jesus? O jumentinho, ele não é nada, mas quem estava sentado no lombo dele era o rei. Então, muitas vezes eu me sinto como esse jumentinho, sabe? Eu posso não ser nada, eu posso ter as minhas características falhas naturalmente, mas eu estou transportando o rei e eu não quero tirar a glória dele. Então, eu procuro. Minha Bíblia fala que a gente deve crucificar a nossa carne, então às vezes a gente tem que abrir mão, né, das nossas vontades, dos nossos direitos. Às vezes a gente tem que ficar quieta em situações que às vezes a gente queria desabafar e botar pra fora e falar um monte de coisa que a gente pensa, mas às vezes a gente tem que morrer isso, né, deixar que o Espírito Santo tire isso de nós. E pouco a pouco vai ficando mais fácil, a carne vai morrendo e as características de Jesus, elas vão aparecendo, sabe, irmãos? E eu vou falar por experiência própria, isso é extremamente viciante. Extremamente viciante. A gente quer mais e mais disso. Porque na medida que a gente vai tendo o retorno, né, que a gente vai tendo as experiências, isso dá tanta alegria e é tão gratificante, sabe, irmãos? E não é algo que exalta o nosso eu, né? Não é algo que você fala, nossa, né? Eu tô com tudo. Não é isso. A gente sabe que a gente não é assim naturalmente. A gente sabe que aquilo que as pessoas estão vendo é Jesus, né? E não você, né? E eu já contei pra vocês de uma experiência que eu tive há uns anos atrás. Vocês me desculpem se eu estiver sendo repetitiva, mas é porque cabe aqui nesse vídeo, né, que há uns anos atrás tem uma parente minha, uma moça, né, e ela estava passando por um período muito difícil de depressão, de tristeza, e nós estávamos na casa dela, né, do esposo dela, e nesse dia ela tinha tido um conflito com o marido dela, uma coisa pequena, uma coisa boba, mas vocês sabem, vocês que são casados ou que estão em algum relacionamento, às vezes um pequeno desentendimento com o parceiro da gente causa muita dor, né, e muito sofrimento. Então ela estava muito mal com tudo isso, e a casa tem 2 andares, então assim, estava na hora de ir embora, todo mundo tinha descido pro térreo, né, pra ir embora, pra se despedir, e ela ficou ali na cobertura, na parte de cima, e eu lembro que eu senti no coração de ir lá me despedir dela, porque eu não tinha me despedido, e a minha intenção era apenas me despedir mesmo, né, sem nenhuma outra pretensão. E eu cheguei lá, né, ela estava sozinha, quieta, e eu fui abraçar apenas para me despedir mesmo, e quando eu dei aquele abraço nela, eu senti de abraçar apertado, assim, sabe, porque eu senti a dor dela, e instantaneamente ela começou a chorar muito, e ela chorou um monte, até que uma hora ela olhou pra mim, começou a sorrir e falou assim, nossa, eu sinto tanta paz em você, né, tem algo em você que me traz tanta paz e tanta alegria, e instantaneamente ela começou a rir, sabe, assim, tipo, toda a tristeza dela desapareceu, né, e todos aqueles desentendimentos, aquelas brigas, de repente pareceram pequenos pra ela, né, e ela falou assim, nossa, eu não me sinto mais triste, eu sinto alegria. Então ela desceu, né, pra parte de baixo da casa e foi abraçar o marido, foi cumprimentar todo mundo, super bem, tá, irmãos, e eu fiquei em choque, né, porque eu não fiz absolutamente nada, eu não disse nenhuma palavra. Na verdade, acho que depois que eu abracei ela, depois que tudo isso que aconteceu, eu até falei, vai ficar tudo bem, então alguma coisa assim, mas naquele momento, né, do abraço, que tudo aconteceu, eu não tinha dito nada, foi um simples abraço que fez aquilo tudo. Só que na realidade, irmãos, quem abraçou ela não fui eu, quem abraçou ela foi Jesus, né, que estava ali junto comigo, me acompanhando, e foi ele que abraçou ela, porque ela estava precisando naquele momento de um abraço dele, né, então Jesus me usou fisicamente para abraçar essa moça, tá, não foi algo que veio de mim,
mas aconteceu e foi uma experiência assim surreal, uma experiência incrível, né, que eu passei. E eventualmente aconteceu outras vezes em outras situações, às vezes até aqui no meu canal mesmo, embora eu não esteja fisicamente com as pessoas, às vezes as pessoas relatam sentir paz, né, sentir coisas quando eu tô falando, né, não porque eu seja perfeita, tá, irmãos, não me entendam mal, e não é só eu, né, muitos irmãos, muitos de vocês também, às vezes quando falam comigo, às vezes eu sinto paz, tá? E isso é recíproco, tá, irmãos? E passei por outras experiências também com outros irmãos e isso é algo fantástico, né? Por isso que a Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo, porque nós somos pedacinhos de Jesus aqui na Terra e juntos nós somos Jesus na vida das pessoas. Porque as pessoas que estão no mundo, elas não podem ver Jesus, elas não sabem quem Ele é. Jesus para elas é uma ideia, é um conceito, ou é uma pessoa que era muito boa, mas que morreu há 2000 anos atrás, algo assim. Mas quando a gente tem Jesus vivo na vida da gente, a gente mostra para as pessoas como Ele realmente é, tá certo? Então a gente não precisa ficar provando, né? Ficar lutando e provando para as pessoas quem Jesus é. Você vai lá e mostra, né? Literalmente você é Jesus ali na vida daquela pessoa. Tá certo, irmãos? E isso é algo incrível e algo que pode sim ser alcançado, tá? Não é algo que vai cair como um raio na sua cabeça e de repente você vai ficar assim. É um processo que você tem que ir atrás e buscar adquirir esse fruto do Espírito. Tá certo, irmãos? Então, isso é muito legal. Não desanimem, continuem buscando que vocês vão ver o quão gratificante que isso é. Então é isso, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.